Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast MM. Aqui nós iremos tratar sobre todas as questões tributárias brasileiras e nada melhor do que começar falando da reforma tributária. A reforma tributária é a maior revolução sistêmica operacional brasileira dos últimos 60 anos. Até porque, pessoal, a gente passa agora por uma nova sistemática tributária onde tudo será alterado e nada melhor do que uma tecnologia de ponta para poder nos subsidiar e nos trazer o conforto necessário para que a gente possa entender se de fato nós estamos cumprindo a legislação ou não. E hoje a gente tem a grata satisfação de estar aqui conosco Robson Lima, o gestor nacional da reforma tributária no SERPRO, um dos fundadores e criadores do novo sistema operacional tecnológico da reforma tributária. Ali, pessoal, a gente está saindo do que todos nós conhecemos, que é o ECAC da Receita Federal, para um novo programa, para um novo ecossistema tecnológico, onde ali haverão uma série de novos módulos, uma série de novas interações com usuários. E hoje nós temos aqui, em primeira mão, uma conversa e um diálogo com o Robson Lima, para ele poder falar um pouco na prática de como isso vai funcionar e o que as empresas precisam se preparar para isso. Robson Lima, seja muito bem-vindo aí ao nosso evento. É uma grata satisfação estar com você. Perfeito, muito obrigado. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso podcast aqui. Prazer estar contigo, Mendel. Realmente é um desafio muito grande você implementar uma mudança tecnológica que vai suportar uma transformação na legislação tributária do nosso país. Representar o SERPRO e o time do SERPRO que está envolvido em toda essa transformação é particularmente um orgulho. A gente está construindo um novo ecossistema tributário tecnológico para a contribuição sobre bens e serviços. Então, basicamente, nós temos um IVA dual, né? E a nossa solução vai buscar prover todo um arcabouço tecnológico para garantir a aplicação da não cumulatividade no CBS. Então, é muito prazer imenso estar aqui e estamos aí para atender com suas perguntas. Show de bola, Robson. Robson, e deixa eu te fazer uma pergunta. Essa criação desse novo programa da reforma, ele teve inspirações da Europa, dos Estados Unidos? Como é que vocês chegaram nessa ideia dessa criação desse novo sistema? Como é que isso se deu? É engraçado, né, Mendel? Assim, fatalmente, quando você pensa na tecnologia a aplicar, você procura sempre onde deu certo, né? Então, a nossa primeira inspiração veio da Finlândia. A gente teve visita lá na Finlândia, tanto a Receita Federal quanto o SERPRO procurou fazer um benchmark com eles. E, obviamente, se comparar a Finlândia com o Brasil, já vimos aí uma grande diferença em termos de volume, de público-alvo e por aí vai. Mas, enfim, serviu de insight, a gente está muito alinhado com o TEX 3.0 da OCDE. A gente viu que a gente tinha um desafio de sair do mundo declaratório para o mundo near real time. Mas, enfim, cada um dos lugares que a gente visitou, a gente buscou esse tipo de inspiração. De janeiro a março de 2024, além desse benchmark com a Finlândia, fizemos com o México, com a Colômbia, sempre acompanhado de alguma Big Tech, não certo? Tem parceria com todas as principais empresas de tecnologia do mundo. A gente começou com um papel em branco de arquitetura e fomos definindo e criando cada um dos sistemas que compõem esse ecossistema e fomos vendo o que realmente fazia sentido. E analisamos exatamente o que poderia ser feito no Brasil. O Brasil sai de um sistema caótico, em termos de controle tributário, para, assim, sem estar preocupado em estar exagerando, o maior e melhor sistema tributário tecnológico do mundo. Essa é a nossa pretensão. Maravilha, Robson. A gente também quer muito isso e nossa grande intenção é essa, porque afinal os contribuintes eles querem muito um ecossistema que seja fácil de ser manuseado e fácil de ser interpretado, né? Eu percebo que o legislador, muitas vezes, ele trouxe muita complexidade. E eu vejo que cabe muito ao SERPRO transformar o complexo em simples para facilitar um pouco mais a vida do brasileiro no dia a dia, né? E você também acha, Robson, que nós estamos passando pela maior transformação do Brasil por conta dessa mudança tributária brasileira? É o que se espera, né? A gente quer buscar aí uma transformação tanto para o empresário brasileiro, né? O empreendedor ter condição de fazer as suas obrigações tributárias de uma maneira natural. O princípio básico da reforma é uma integração aos sistemas naturais do contribuinte.
Esta é a linha. E a gente tem buscado colocar na plataforma da nossa solução toda a complexidade possível para que do lado de fora, onde está o empresário, seja uma integração mais simplificada, garantindo toda a rastreabilidade, transparência e alta disponibilidade da informação. Desta maneira, o empresário vai ter de maneira mais fácil a garantia do seu compliance, previsibilidade e saber exatamente que ele está dentro do trilho adequado no regime tributário brasileiro. E com certeza, sim, será uma transformação muito grande. Esse período de transição vai ser bom para a gente aprender e transformar melhor o mercado brasileiro e vão ganhar frutos dali para frente e costumar e usar o IVA dual aí com imposto por fora, repensar todas as nossas condições aí comerciais. Maravilha. E querendo ou não, hoje começou o projeto piloto, né? Nós estamos hoje no dia 1º de julho de 2025 e hoje começou o projeto piloto da reforma tributária, iniciando aí com as 50 primeiras empresas que vão se chegar até 500 empresas, né? Isso aí. E eu estou percebendo assim que no sistema interno já há uma série de novos módulos, né? Que é a calculadora, o motor de regras, a ideia do split payment, né? Todas essas estruturações que, se você puder falar um pouco aí do que já está pronto, do que está previsto, do que vai acontecer, como é que está isso? Então, assim, é com muito orgulho que a gente está aqui nesta data de 1º de julho de 2025, entregando o MVP, né? O mínimo produto viável para a reforma tributária no que se refere à CBS. Quando começamos esse projeto, né, em outubro de 2023, a gente sabia duas certezas claras. A primeira, que o prazo era janeiro de 2026, e a segunda, que tudo ia mudar. Então, a nossa estratégia foi, cara, eu preciso de criar uma arquitetura totalmente flexível, uma arquitetura que consiga suportar mudanças e permita que os sistemas naturais do sistema se entreguem naturalmente à nossa solução. Nesse sentido, surgiu algumas estratégias tecnológicas bem interessantes. A gente criou o ROC, que é o Registro da Operação Comercial. Por que a gente criou o ROC? A gente precisava de uma camada anticorrupção que distanciasse o mundo atual de diversos documentos fiscais para integrar para o ecossistema um dado padronizado. Então, o ROC nada mais é do que um tradutor-intérprete. Ele recebe as informações de maneiras dispersas em cada um em seu documento fiscal e a gente transforma isso num documento padronizado digital para que o sistema tributário, nosso ecossistema tributário, consiga fazer uso dessas informações. Buscando a flexibilidade e a dinamicidade, veja bem, hoje o empresário brasileiro ele tem uma legislação totalmente subjetiva, que carece de apoio de profissionais especializados para interpretar essa legislação, fazer o cálculo do seu imposto e fazer o seu documento fiscal. E muitas vezes permanece a incerteza. Ele vai ficar alguns meses ou anos aguardando se realmente o que ele fez está adequado dentro do compliance. Então a gente criou o motor de regras e a calculadora. Qual o objetivo do motor de regra? O próprio auditor fiscal já registra em nosso sistema, através do portal único da reforma tributária, a interpretação da legislação tributária, ou seja, a Receita Federal está te dizendo, empresário brasileiro, qual é a interpretação que ela tem da legislação. E você vai ter toda a previsibilidade em relação a esse compliance. E uma calculadora para facilitar o seu dia a dia. Você pode simular no site, você pode acoplá-la ao seu sistema em formato offline, para você fazer isso aí integrado à sua emissão de documentos fiscais. Poderá consultar nossa API eventualmente para discutir se uma ou outra operação comercial tem qual tributação. Então, a gente quer dar ferramentas e condições para o empresário brasileiro estar em compliance. E, por fim, o split payment, que é a VEDET, né? Você vai trazer efetivamente a extinção do débito tributário mais próximo do fato gerador. É um trabalho coletivo, conduzido pelo Bernard Api brilhantemente. Ele tem participado de reuniões técnicas com os estados, municípios, com a Receita Federal e com o SERPRO e com as empresas de TI dos outros entes, do Comitê Gestor. Além disso, conversado com o mercado, né? Tem empresas do mercado financeiro que têm assento nessa discussão, para a gente ver como implementar o split de maneira a impactar o mínimo as questões operacionais e comerciais das empresas brasileiras. Show de bola. E, Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda a gente só está... O que está aprovado é a Lei Complementar 214. Certo. Depois está vindo o PL 108, que vai se transformar em lei complementar, e depois a gente deve seguir aí uma sequência de outras leis complementares, leis ordinárias, instruções normativas, soluções de consulta, toda essa operacionalização dessa cadeia de legislação.
esse motor de regra, ele vai se atualizar, digamos assim, de forma automática, que vai ficar fomentando e ali a gente vai poder ter acesso tanto à legislação que acabou de ser divulgada, quanto à interpretação da própria Receita em relação àquela situação? Perfeito. Né? Hoje a gente tem uma centena de regras tributárias já cadastradas no motor de regras. E a sua ideação foi justamente com esse sentido. Pensando no quem é do cenário de mercado de software sabe o que é isso. Né? O cliente precisa de uma mudança de comportamento do sistema, faz uma conversa com quem está fazendo a construção do software, e aí tem-se uma especificação, e aí tem-se uma data de entrega de uma nova versão, e tem que atualizar essa versão do software. Isso pode levar dias, meses, né, para poder ter uma nova versão desse software. A nossa intenção, ao criar um motor de regra, é que ele fosse um organismo mais vivo dentro do sistema, onde à medida que o fiscal entra no nosso site e coloca assim, vai ter uma operação comercial de venda de calçados lá em Apucarana com destino ao norte do país. Quando for esse caso, a tributação é XPTO. E a vigência dela começa em julho de 2026. Ao chegar isso em nosso sistema, quando tivermos em julho de 2026, automaticamente todas as operações comerciais que se enquadrarem nessa nova regra vão ser validadas e balizadas com essa regra. Então a intenção é que, à medida que a regra for criada, a lei for sendo lançada, sejam configuradas novas regras no sistema. E Robson, eu poderia dizer que esse novo sistema, esse novo programa da Receita, ela chega a aparecer uma inteligência artificial, ela tem os princípios basilares de uma inteligência artificial, ou ela é mais um ecossistema desenvolvido e, digamos assim, volátil e que vocês conseguem fazer essa questão mutável? Por que eu te pergunto isso, tá, Robson? Porque, assim, será que no futuro a gente vai ver o próprio programa, a própria inteligência artificial da Receita Federal aferindo determinados resultados, provisões, traduções de legislações? Tem uma diferença um pouco grande em relação a isso, Mendel. O que acontece? A inteligência artificial ela não é uma ciência exata. Ela tem definições e propostas de assertividade com base no aprendizado dos dados. Então, para ser efetiva, ela tem que ter trabalhado com diversos dados. Sim. No nosso caso, ele é um pouco mais na linha da lógica matemática. Apesar da lei ser subjetiva, a definição da configuração do motor de regras é mais exata. Se for isso ou aquilo, esta é a ação. Já o IA, ele permite um pouco mais de inferência e baseado no comportamento dos dados. Obviamente que hoje a gente não usa efetivamente para o motor de regras a inteligência artificial. A gente utiliza no motor de regra para quê? Para melhorar a qualidade do nosso software. A gente tem utilizado algumas tecnologias que o mercado oferece dentro de um fluxo que a gente chama de integração contínua para dar soluções e feedbacks para os nossos desenvolvedores de melhoria da qualidade daquele código que está sendo produzido. E lá na frente, a gente vai sim usar a inteligência artificial em ações fiscais, ações de controle, ações até de políticas públicas. Mas a inteligência artificial tem que ser usada como uma indicação. Ela vai indicar o norte. Quem estabelece o norte é a ciência exata. Perfeito. Bom, pessoal, aqui a gente separou algumas perguntas, né, que geralmente são as perguntas mais capciosas, né, e as perguntas que mais está na boca do empresário brasileiro em querer entender na prática como isso vai se dar, né? Então a gente separou aqui ao todo 13 perguntas. Não se surpreenda com as perguntas, mas são perguntas... 13 é bom, porque 13 é galo de Minas, né? Exatamente. Exatamente. Vão ser 13 perguntas aqui voltadas mais para a prática. E antes de eu entrar nas perguntas, eu só queria entender uma coisa com você. A gente vai sair do ECAC e para esse novo programa, o ECAC ele vai ser extinto da Receita Federal, a gente vai conviver com o ECAC e esse novo programa de determinado momento e o ECAC vai deixar de existir. Você tem alguma informação para nos dar em relação a isso? O que acontece? O ECAC foi uma inovação importante que a gente trouxe para a Receita lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Levou a gente para um outro patamar de interação com o contribuinte, a gente trouxe melhorias de processo. E já estava no roadmap da Receita uma substituição do ECAC para um outro portal que a gente chama de portal de serviços. Vai ser lançado em breve, já é um spoiler. Legal. Vai ser lançado para a Receita um novo portal, que é uma medida mais moderno, com um design mais clean, com uma integração mais fácil para o contribuinte, com alguns serviços aí tributários. A própria transição da reforma já te dá essa sua resposta, Amanda, porque
as obrigações acessórias não vão acabar de um dia para a noite. Então, assim, o período de transição da CBS, tudo bem que é de 2026 a 2027, mas o ICMS, o ISS, as questões que vieram depois, a própria IPI que vai permanecer para a Zona Franca de Manaus, ainda vão encarecer daí, utilizar sistemas atuais, que a gente chama de sistemas. Eu não gosto de falar de sistemas antigos, que não são antigos, que são úteis e necessários para nosso dia a dia. Então, os sistemas atuais ainda vão ser necessários e eles vão estar disponíveis no ECAC e vão estar disponíveis também nesse portal de serviços. Então, o ECAC vai ter uma transição natural para o portal de serviços. E alguns serviços mais híbridos, vamos dizer assim, pensa num carro híbrido, né? Uhum. Eles vão ficar no portal de serviço e também no portal da reforma tributária. E os serviços inerentes exclusivamente ao IVA vão sendo migrados para o portal único da reforma tributária. Legal. Tem uma pergunta também que eu queria fazer, que é o seguinte, a questão do ICMS atualmente. Porque atualmente, né, a Receita, percebendo que haveria uma dificuldade de apuração e entrega do ICMS, a Receita auxiliou os estados desenvolvendo o SPED ICMS IPI, né? Uhum. E eu não sei se você teria informações de como se dará essa questão do IBS, se a gente vai conseguir fazer um lançamento único nesse programa do SERPRO, ou a gente precisa ainda aguardar novos capítulos do Comitê Gestor para saber essa unificação ou não. A transição do Comitê Gestor ela vai durar até 2033. Todo o regimento, o controle, a apuração e o ajuste tecnológico do IBS é de responsabilidade do Comitê Gestor. Obviamente, o ICMS e o ISS vão continuar existindo até 2032. Então, enquanto eles existirem, as obrigações acessórias que a gente tem hoje, como o SPED citado por você, vão permanecer existindo. Se necessário, vão ser evoluídos para poder suportar até 2032. Agora, o que vai ser criado, a tendência que o Comitê Gestor vai usar em termos de IBS daqui para frente, vai caber ao Comitê Gestor definir qual vai ser essa diretriz, por ser nos próximos capítulos. A transição deles começa em 2026, mas sem alíquota de arrecadação, só 0,1. Isso aí, se você considerar o montante que eles têm de IBS e CBS, é um valor muito pequeno. E, efetivamente, a transição deles começa com um valor significativo a partir de 2029. Então, temos algumas cenas dos próximos capítulos para rolar aí. Legal. Então, e essa história que está todo mundo falando desse período de teste, né, que a gente vai ter que lançar ali nas notas fiscais, essa alíquota teste. A gente sabe que não vai ser obrigatoriamente a questão do recolhimento, só vai ser a necessidade do lançamento nas notas fiscais. Ela vai vir atrelada a uma nova obrigação acessória ou não? Ou inicialmente a gente só vai ficar lançando mesmo nas notas fiscais? A única obrigação acessória do empresário brasileiro hoje, para estar aderente à reforma tributária em janeiro de 2026, é destacar nos documentos fiscais as informações de IBS e CBS. É informar ali a base de cálculo do tributo, o valor, a alíquota do tributo, o valor do tributo, basicamente é isso. Legal. Destacar no documento fiscal. Existem notas técnicas já disponíveis, esse é o trabalho que você precisa fazer. É importante também ter o cuidado de que o valor apurado por esses dois tributos não deve ser somado ao valor do documento fiscal. Tá? Porque senão aumenta toda a base de cálculo. Senão você vai aumentar toda a sua margem de cálculo, o valor final da nota, e não é por aí. Então, em 2026, ele é teste, ou seja, ele não vai ter arrecadação em cima desses dois tributos. Você consegue ter esse benefício de não arrecadar e de estar em dia desde que você entregue o documento no formato novo. Aí perguntam sempre para mim o seguinte, mas qual vai ser a punição? O brasileiro preocupa muito com isso, né? Qual vai ser a punição se eu não entregar em janeiro de 2026? A resposta é simples. Me desculpe decepcionar você que está nos assistindo. É muito simples. Você não vai fazer a operação comercial, porque o documento não vai ser autorizado pela administração tributária. Entendi. Acho que a operação maior do que não comercializar, a punição maior do que isso não existe, né? Não, porque aí você trava toda a operação da empresa, né? Isso aí, basicamente isso aí. E querendo ou não, isso é uma forma de forçar as empresas a começarem a entrar nessa conformidade fiscal que está se redesenhando com o SERPRO aí, com a Lei Complementar 214. Né? E você acha, Robson, assim, que essa reforma ela vai priorizar empresas que são enquadradas em programas de conformidade? Por que eu te pergunto isso? Ali na lei complementar, a gente percebe que o legislador, em diversos momentos,
ele prioriza empresas que estejam enquadradas em programas de conformidade, né? E em paralelo a Receita ela soltou o programa Confia, onde ali ela faz um programa muito maior do que uma transação tributária, mas um programa ali de uma parceria mesmo entre Receita e empresa. E a gente percebe que na Lei Complementar 214 ele traz algumas preferências para empresas que estejam nesses programas de conformidade, como é o caso da restituição um pouco mais rápida, a questão de empresas do mesmo grupo econômico poder vender valor inferior ao de mercado desde que esteja enquadrada em programas de conformidade. Essa questão, ela vai impactar em alguma parte sistêmica do SERPRO, alguma parte sistêmica desse novo programa, desse novo ecossistema ou não? Desculpa. Apesar dessa preferência, né, que você acabou de citar, a tecnologia aplicada é para todos. A gente quer, quanto mais de formalismo, né, de quem hoje não está formalizado, que utilize o sistema e se enquadre. Vai ser muito importante hoje para a cadeia produtiva que uma empresa esteja em compliance dentro da formalização, da uniformidade, que a gente chama. Isso. Por quê? Existe agora um mecanismo de crédito e débito, né? Até então, o documento fiscal ele gerava crédito automaticamente. Agora, ele só vai gerar esse crédito se o tributo originário desse documento fiscal for efetivamente pago. Então, esse mecanismo já é muito importante para que a cadeia se formalize mais, porque os empresários procurem ficar em dia com o fisco e consigam transferir esse crédito dentro da cadeia produtiva de maneira mais natural possível. Então, não há uma preferência e não há uma prioridade. Obviamente que as facilidades disponibilizadas vão trazer maior tranquilidade para quem está acostumado a seguir em dia com o fisco. Quem está querendo seguir de uma maneira diferente com o fisco vai ter mais dificuldade. Então, a gente quer facilitar para quem está sempre ali em dia e em compliance e vamos dificultar para quem não quer seguir esse compliance. E, Robson, você acha assim, é possível existir esse ecossistema todo desenhado atualmente sem o split payment? Sim, totalmente. Totalmente. E é possível a gente ter essa previsibilidade de débito e crédito sem o split payment? Sim. Vou te dizer por quê, Mendo. O que acontece? O split payment ele já vai entrar em 2027 facultativo. Não sei se o mercado já está sabendo disso, né? Ele vai ser exclusivamente B2B. Sim, então, a gente já vai entrar em alguns segmentos comerciais sem o split payment. Existe uma ferramenta, talvez o mercado não se atentou ainda, muito mais interessante para formalizar a cadeia do que o próprio split payment, na minha modesta opinião de técnico de TI, tá? Eu não sou especialista tributário. Mas veja bem, vamos supor a seguinte situação. Eu sou comprador de uma cadeia produtiva do segmento de atacadista, certo? Hoje eu faço uma compra de R$1 milhão. Como é que é isso na prática? Eu pago R$1 milhão para quem me vendeu, e quem me vendeu fica em encargo de ficar com o líquido e pagar o tributo ele mesmo, quando ele quiser. Esse é o dia a dia de hoje. O que acontece é o seguinte, 1º de janeiro de 27, esse mesmo R$1 milhão, se a gente considerar que a alíquota vai ser realmente na faixa de 27%, teoricamente daria um tributo de R$270 mil. Só que esse crédito, que eu que sou comprador, ele não vai ser habilitado imediatamente quando eu fizer o pagamento do R$1 milhão para quem me vendeu. Então, eu vou pagar R$1 milhão para ele e não vou ter o crédito habilitado. Se eu vender amanhã, sem ele ter pago o tributo, eu não tenho isso aí descontado na minha venda em termos de tributação. Então, qual que é o grande mecanismo que eu defendo não, que eu acho bacana na legislação? É o pagamento pelo adquirente. Se você faz um acordo comercial com o seu fornecedor e define, cara, eu vou te pagar agora só o líquido, e o bruto, a diferença tributária em relação ao bruto, eu vou recolher como adquirente. Qual é a vantagem disso? Você já faz o recolhimento online, on time, para o fisco, você paga para quem vendeu exatamente o que é dele e você habilita automaticamente o seu crédito. Mas como é que você conseguiria fazer isso? Por exemplo, eu estou comprando de você, eu viro para você e falo, Robson, olha só, eu não vou te transferir esse R$1 milhão. Isso. Eu vou te transferir arredondando 800 mil e esses 200 mil eu vou gerar a guia do tributo e eu vou pagar? Exatamente. Vai sair no seu nome, no seu CNPJ e vai estar atrelado àquela transação comercial. Aí, na obrigação acessória, eu vou e faço a declaração demonstrando aquela guia. Você não precisa de declaração, você tem que desapegar do passado. Aí a gente está eliminando essas obrigações acessórias. Quando você entrar no sistema e clicar no botãozinho, simples, muito simples.
quero pagar como adquirente. A partir daquele momento você já está em compliance, você já pagou, já vai para o cofre do fisco, ele já está em dia porque ele te vendeu, o tributo dele está pago e ele recebeu o líquido. Automaticamente tem que prestar mais nenhuma informação. Então, assim, independentemente se o split payment vai vingar ou não, já tem mecanismo para poder fazer isso. Já tem mecanismo para fazer isso. Cara. E você habilita imediatamente o crédito. Legal. O script vai ser complementar, está em discussão. É uma reunião que já tem acontecido toda semana com os estados, municípios e governo federal e as instituições financeiras. Vão se definir uma melhor solução. Vai ter esse mecanismo nos meios de pagamento e todos os arranjos de pagamento que chama, né? Aprendi muita coisa nessas conversas aí. Então, por exemplo, o PIX é um arranjo, o TED é outro arranjo, o DOC é outro. O DOC é outro e por aí vai. Então, a gente está discutindo exatamente o que é, e onde vai ser, como aplicar, como aproveitar o crédito, que situação aproveitar o crédito ou não. Vai vir toda uma regulação técnica lá no primeiro semestre de 26 para as empresas entenderem como é que vai ser o split em 27. E vai ter também o conta corrente do contribuinte, né? Ele vai poder ter acesso, por exemplo, se ele fizer esse pagamento, automaticamente já vai aparecer ali o crédito dele para ele poder se debitar na saída. Né? Mais que isso até. Imagina a seguinte situação, conta corrente é a sua conta bancária, vamos pensar assim. Então você tem a sua cadeia produtiva, você fez diversas operações, e aí vai ter a operação que o tributo tenha sido pago na origem, tem a operação que você pagou como adquirente, e tem a operação que ninguém pagou nada. A conta corrente que a gente está montando, que já está disponível, já está pronta, é bom reforçar isso, né? Depois que você passa 2 anos ali, preocupado, será que vai dar certo? Vê a coisa dando certo, fica muito tranquilo. Então, você vai ver uma conta corrente dizendo assim, olha, a operação 220, ela está kits, o débito dela está ok, e já foi pago o tributo pela origem, crédito habilitado. A operação 340, ela está em compliance, mas o crédito não está apropriado. Eu, como comprador, vou ter essa visibilidade no nosso conta corrente. Eu vou saber que determinada operação ainda não teve aquele pagamento do tributo. Então, eu posso tomar 2 atitudes. Ligar para o meu fornecedor e pedir para ele pagar, ou eu pagar como adquirente, automaticamente pela plataforma. Então, vou pagar quando eu quiser, dentro do período de apuração. Terminou o período de apuração, aí passa a régua, fala assim, olha, o seu saldo tributário hoje, no dia XPTO, é R$200 mil de tributo. Você vai lá, emite o boleto, paga R$200 mil de tributo e todas suas operações comerciais vão estar em dia com o fisco. Então, assim, tem 3 modalidades só aí. Eu nem falei de aproveitamento de crédito, PIS/COFINS, nem nada. Só falei de pagamento pelo quem vendeu, pagamento pelo adquirente e o pagamento no final da apuração. São 3 alternativas de pagamento. Sensacional. E, por exemplo, vamos pensar aqui vamos pensar num cenário hipotético. Vamos supor que esse split payment ele não fique pronto a tempo. E a gente ainda assim tem o conta corrente do contribuinte, a gente tem toda a operação e ainda tem a opção de pagar pelo adquirente. Mas vamos pensar numa varejista, onde ela faz uma compra muito grande, uma compra assim, de muitos itens em um só dia. Como é que ela vai conseguir fazer esse pagamento via adquirente de cada fornecedor, de cada compra que ela efetuar? Isso não pode acabar gerando uma complexidade fiscal maior na rotina fiscal dentro das empresas? As empresas vão precisar de pensar um pouco mais além do que ela pensa hoje, né? Não é um negócio simples. Porque se você tem volume, né, você precisa usar com mais cuidado. Nós vamos disponibilizar, e aproveitando, já vou falar de APIs, tá, Mendes, se me permite? Claro. A gente vai disponibilizar a solução de portal, né, que já está disponível a partir de hoje, né, onde você consegue ver todas as operações, consegue exportar para um CSV, formato Excel, e usar nas suas operações. Mas também estamos discutindo e amadurecendo. A API, ela não pode nascer junto com a tela. Porque a gente precisa amadurecer o processo e ver se o caminho é aquele mesmo daquela informação. Então, a gente vai usar agora esse piloto de 6 meses para a gente poder ganhar esse amadurecimento. Sim, essa robustez. E aí, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai disponibilizar as APIs essenciais para o mercado entender cada detalhe desse. Então, por mais que o varejista seja bastante comprador de diversos itens, diversos documentos fiscais, ele tem um software que apoia ele. Um RP, um software cotado. Esse software vai acessar as APIs e vai acompanhar essa lista de informações e vai fazer o enquadramento e a conciliação de pagamento e conciliação contábil necessária para cada um dos dados. Vou aproveitar o gancho de você e vamos falar dessa fake news que está tendo, né, das APIs, né, que está todo mundo falando que as empresas de tecnologia e todas as empresas no Brasil vão ter que gastar rios de milhões de dinheiro para
gerar essas APIs? Essas APIs, na verdade, elas vão ser fornecidas pelo Serpro, né? Isso. De forma 100% gratuita. Aí que é importante destacar isso aí. O mercado falou que para poder implementar a reforma teria que pagar por isso. Perceba o seguinte, aquilo que é essencial, volto a dizer. Eu preciso saber o saldo do meu conta corrente. Preciso saber o histórico das minhas operações bancárias. Preciso saber os pagamentos que eu efetuei. Isso aí são coisas essenciais. Então, o que é essencial para uma operação de uma empresa? Um acesso pontual no dia, isso vai ser gratuito. O acesso excessivo, massivo e aquelas APIs mais elaboradas, obviamente, vão ser cobrados. Por quê? Porque no ambiente computacional não nasce em árvore. Então, a gente precisa de ter alguém pagando essa conta. E a complexidade é muito grande e o volume também é. Então, você quer uma informação mais instantânea, milissegundos, você vai melhorar o seu processo, você vai ter economia de pessoal. Você não vai ter aquele cara manual trabalhando para você, não vai ter aquele monte de gente no back-office. Mas você vai precisar de pagar por essa melhoria. Essa que é a filosofia. Então, aquilo que é básico, aquilo que é essencial será gratuito, com a periodicidade estabelecida, e aquilo que é já otimização e melhoria de processo terá o seu devido valor. Perfeito. Bom, Robson, vamos então, né? Senão a gente vai ficar aqui, se me deixar... Só no bate-papo, né? Vamos ficar aqui horas conversando. Eu vou jogar aqui na tela, pessoal, as perguntas, digamos assim, mais relevantes e que as pessoas têm mais feito, né? Os empresários têm feito muito esse tipo de pergunta e nada melhor do que o criador, né, responder essas perguntas diretamente, tá? Então vamos jogar na tela aí a primeira pergunta. Primeira pergunta, existe alguma previsão de que o IBS seguirá as mesmas diretrizes que estão desenhadas para a CBS? Menda, é o seguinte, pai da criança, na verdade, nem tanto, tá? Tive a felicidade de estar no Serpro nesta época e de ter o patrocínio da diretoria e ter um time de craque dentro da empresa dispostos a engajar nesse projeto maravilhoso. Esse projeto é um projeto de transformação de vidas, tá? Eu falo dentro de casa que é o maior projeto tecnológico da minha história. Eu tenho 36 anos de estrada, não de idade, tá, pessoal? Apesar de estar um pouquinho mais usado, só de Serpro eu tenho 36 anos. E é com muito prazer de ter essa mentalidade mais inovadora, porque a empresa me proporciona isso. O Serpro está sempre buscando novos desafios. E o time do Serpro, que está por trás de toda essa solução, está sempre buscando entregar o melhor. Então, isso é importante destacar. Além disso, o IVA é dual. São duas plataformas, dois ecossistemas tributários sendo concebidos. O que vai atender a Receita Federal, que é de responsabilidade do Serpro, que é a CBS, e o que vai atender o Comitê Gestor, que está sendo distribuído e vai sendo concebido pelo próprio Comitê Gestor. Então, existem conversas acontecendo já. São 14 grupos de trabalho, auditores fiscais das 3 esferas governamentais, buscando a uniformização e o melhor enquadramento das decisões tecnológicas de cada projeto. Então, já estamos meio que primo-irmãos as duas plataformas, tá? Obviamente que tem as suas especificidades deles lá, e nós temos as nossas, mas a gente, assim, o espírito geral da solução tecnológica é o mesmo. Então, o que você espera encontrar no CBS, provavelmente vai ter algo bem semelhante no IBS. Então, essa é a linha. Até mesmo o ponto único de contato, né, que a gente chama que é o portal único da reforma, que está sendo concebido pelo Serpro, servirá de front-end de controle de acesso. Então, você vai entrar com o GovBR, vai ser autorizado pelo GovBR, e dependendo do tipo da funcionalidade, você poderá estar acessando o seu ambiente computacional do Serpro, ou vai estar acessando o ambiente computacional do Comitê Gestor, de maneira transparente, no mesmo design system de portal, layout, e de uma maneira natural, você vai pensar que é um sistema único. Mas por trás tem toda uma inteligência de negócio do Comitê Gestor e tecnológica, e toda uma inteligência de negócio tecnológica da Receita Federal e do Serpro. São dois sistemas trabalhando como se fosse um só. É bom que traz mais previsibilidade, né, e mais simplicidade na rotina fiscal a longo prazo para as empresas, né? Isso aí. Show. Vamos para a segunda pergunta, pessoal. Vamos lá. Quais são, na sua visão, os principais impactos práticos que as empresas vão sentir no dia a dia com a entrada em vigor do IBS e da CBS? Então, pessoal, eu gosto de dizer o seguinte, as empresas estão preocupadas em relação a eu quero trabalhar no piloto, eu quero tentar, eu quero brincar com o portal, entender, fazer a questão didática de o que vai acontecer com o IVA, né? Mas, enfim,
Quando a gente pensou em 500 CNPJs, né, como empresas pilotos, a gente pensou assim, num universo que fosse possível a Receita Federal dar o devido suporte e o feedback. A gente vai investir em conteúdos digitais, vamos trazer explicação e informação. Esses 6 meses eles vão ser benéficos para trazer didaticamente como é que a reforma vai funcionar e para vocês entenderem um pouco como é que vai ser o fluxo desse conta corrente. Mas percebam, fiquem tranquilos, se você fizer a sua obrigação acessória, destacar no documento fiscal o IBS e o CBS, você vai ter todo o ano de 2026 para surfar em toda a degustação das duas plataformas. Então, sim, não é somente 6 meses de teste, na verdade são 18 meses de teste. Agora a gente está apurando a plataforma e o ano de 2026 todo vai ser de simulação, para que tanto o Comitê Gestor quanto a Receita Federal possam identificar o comportamento tributário do mercado, o comportamento de volume de operações comerciais no mercado, para definir exatamente qual que vai ser a alíquota a ser aplicada em 2027. E 2026, assim, eles já vão ter acesso a essa calculadora, motor de regras, tudo isso, mas tudo assim, tudo a fase de teste, sem qualquer penalidade ou obrigatoriedade, né? Não tem arrecadação, não tem penalidade. Legal. A penalidade é você não emitir documento fiscal se você não cumprir a obrigação acessória. Perfeito. E todos esses... Aí vai ser um ano bem vivo, tá, gente? Como eu disse no início, a gente construiu um MVP. Então, novas funcionalidades vão ser lançadas ao longo de 2026, como as próprias APIs. Sim. As declarações dos nossos fatos geradores, como passagem aérea, imóveis, aluguel, pedágio, sistema financeiro. Vão surgir novas obrigações acessórias para aqueles segmentos que hoje não têm documento fiscal. Show de bola. Bora para a próxima pergunta. Pergunta 3. O que as empresas precisam começar a fazer ainda em 2025 para não serem pegas de surpresa na transição? E essa é chovendo molhado, né? Basicamente, são 2 coisas. Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de atividade para vocês. O natural, que eu já falei umas 4 vezes aqui nesse podcast, que é destacar nos documentos fiscais as informações. Mas eu aconselho, tá? Eu não sou especialista, mas eu aconselho a vocês, empresários. Faça a sua empresa entender as mudanças que a reforma tributária vão trazer. Hoje, o imposto é embutido no preço. Ele fica meio que obscuro lá dentro. Então, é muito difícil você apurar a sua margem de negócio. E agora ele vai ser destacado por fora. Então, o seu posicionamento estratégico, a sua posição de mercado vai mudar da forma que você entender a sua cadeia produtiva e o mercado pós-reforma. Então, comece a estudar, invista em treinamento, classifica, põe o seu time para poder entender um pouco mais a reforma, procure fazer uma comparação de cenários e aproveite esse final de ano e o ano que vem para vocês estarem melhor posicionados comercialmente falando. Tão importante quanto a tecnologia são as pessoas, né? Muito mais as pessoas, inclusive. Tá? Porque a tecnologia vai facilitar muita coisa. Mas são as pessoas que vão tomar as decisões, que vão fazer as suas interpretações e vão coadunar o seu entendimento da receita com a operação diária deles interna. E é o feeling do ser humano que vai ter aquele insight estratégico que fala assim, aqui, eu preciso mexer nesse ponto. Essa margem posso arredar para lá um pouquinho. Essa é uma oportunidade estratégica. Ainda por mais que a gente invista em tecnologia, em IA, por mais que a gente veja filmes de ficção científica, o feeling do ser humano em relação ao mercado é mais importante. Tá vendo aí, pessoal? Em primeira mão, a gente está ouvindo da boca do Robson da necessidade de preparação e aperfeiçoamento do seu time fiscal interno, porque isso vai ser não necessário, mas vital para dentro da sua empresa, né? Sim. Bora para a próxima pergunta. Quando está prevista a implementação? Acredito que a gente já respondeu, né? Já, é 2027, em janeiro, vai ser B2B e opcional. Beleza. Então, a nossa estratégia, a estratégia do API, é de que o próprio mercado vai regular a capilaridade e a expansão do split. Legal. Porque o split é um mecanismo que naturalmente habilita o crédito. Agora uma dúvida, o split payment, ele vai ser só B2B ou vai chegar um momento que vai ser B2C? Vai chegar um momento que vai ser B2C, mas não no primeiro momento. Tá? Ele tem 3 modelos de split que está sendo discutido no mercado e um deles é específico para o B2C, mas ainda não vai entrar em janeiro de 2026. Tá certo. Bora para o próximo. Quais áreas internas das empresas devem estar mais envolvidas nesse processo de adaptação? A responsabilidade é só do fiscal e contábil? Definitivamente não é só do fiscal e contábil, tá, gente? Então, assim, o cara que vai comprar
cara que vai conhecer bem a cadeia produtiva, esse cara vai valer ouro para a empresa agora, porque ele vai entender. Às vezes, um produto que você hoje compra por R$ 150, ele vai ser mais barato do que um que você paga 130. Você precisa entender a sua cadeia produtiva, quanto que ele te gera de crédito, antes de tomar a decisão de qual aquisição que você vai fazer. E, obviamente, o mercado vai se regular, porque quem é esse cara que vende 130 vai ajustar a margem dele para ficar competitivo também. Então, assim, uma atenção fortemente na forma que você compra, ela é fundamental. E mais os demais setores da empresa também, porque assim, uma visão mais mercadológica para o time, para eles entenderem e conhecerem a formação de preço do seu produto, do seu serviço, é fundamental para você ser mais assertivo e ter melhor posicionamento de mercado. Ou seja, todos os setores precisam estar qualificados para recepcionar a reforma tributária. Então, a gente fala de controladoria, financeiro, fiscal, contábil, equipe de vendas, equipe negocial. Todas as equipes precisam de ter essa preparação, né? Precisa. É fundamental que vocês... Não precisa ser aquela preparação profunda, mas ter noções básicas e entender o enquadramento tributário e entender basicamente como é que vai funcionar a regra do jogo daqui para frente, né? A gente viveu, eu estou com 59 anos de idade, né? Eu vivi toda a minha vida no modelo de cumulatividade. A gente nunca se preocupou quanto de imposto que a gente pagava. Agora a gente vai ter a real visão disso. E isso pode nos permitir fazer escolhas. Então, cada um dos seus empregados pode te trazer um feedback importante para a sua linha de negócio. Maravilha. Bora para a próxima pergunta. Como vai funcionar a apuração e escrituração da CBS na prática? Teremos novidades no sistema, nos prazos ou nas exigências? Eu acredito que inicialmente a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre isso, mas se quiser abordar mais um pouco... Basicamente é o seguinte, a nosso caminho, acho que está bem óbvio, né, pessoal? É deixar o documento fiscal como sendo uma obrigação acessória elementar para tudo. Basicamente, o contribuinte ele vai ser, o que vai se exigir dele é somente a emissão da nota fiscal. Eu falo documento porque não é só nota, né? Sim. Então, declarações, no caso do setor financeiro, conhecimento de transporte, no caso do serviço de logística, e nota fiscal de mercadoria e nota fiscal de serviço. Que é a NFCE, NFSE, e a NFCOM e por aí vai, NF3E e por aí vai. Então, assim, cada um no seu segmento, o documento fiscal ele é a matéria-prima das duas plataformas. E a tendência, porque assim, toda essa parafernália que a gente criou ao longo dos anos foi para fazer controle. Se eu mato o tributo na sua origem, perto do fato gerador, eu reduzo a minha necessidade de controle. É simples assim. Então, o objetivo norte é para a gente ter uma redução de obrigação acessória. Vai acontecer de imediato? Não vai. Mas a gente está pavimentando a estrada para chegar nesse local aí. Então, você fala de escrituração, talvez não seria mais escrituração. Você vai continuar fazendo a sua contabilidade normal, você vai preocupar mais com conciliação de pagamento do que com a própria escrituração. Maravilha. Bora para a próxima pergunta. Os créditos amplos e imediatos mudam a lógica de organização interna das empresas? Como elas devem se preparar para aproveitar os créditos corretamente? Ficarem atentos com o seu fluxo de negócio. Por exemplo, se o seu perfil é muito comprador e se você vende ocasionalmente, beleza, você tem tempo para poder acompanhar aí o seu fluxo de caixa e pagar o imposto, talvez como adquirente, ou solicitar que o seu fornecedor pague o imposto no seu vencimento natural. Mas, se a sua compra e venda é muito intensa e a necessidade de você usar os créditos da cada operação é mais intensa, caso você não tenha um split implementado naquela sua operação, considero avaliar a possibilidade de você trabalhar com pagamento pelo adquirente. Tá? É muito importante. Assim, em resumo, você precisa ter o crédito habilitado o mais rápido possível. Porque tem duas questões fundamentais. Se ele estiver habilitado, ele vai abater no seu preço final de tributo. Se ele estiver habilitado e o seu período de apuração fechou, você vai ter a opção de pedir devolução financeira daquele crédito. Então, o quanto antes ele estiver habilitado, melhor para a empresa. Uma dúvida. Tem essa noção de que quando estiver implementado o split payment, na hora que você efetuar o pagamento integral, vai ter aquela divisão que uma parte vai para o comitê gestor, outra parte para a Receita, e em 3 dias eles vão avaliar se você tem crédito e fazer a devolução desse estorno. Uhum. Vocês já estão fazendo esse desenho dessa velocidade de transação ou isso ainda está um pouco embrionário? Não, já estamos fazendo. Já temos um sistema, né, chamado transferências e devoluções. Quando é que elas vão acontecer? Quando o split estiver implementado, vamos supor que você tem uma operação comercial que foi objeto de split hoje.
E você, quando chegou essa operação por split, nesse mesmo dia você fechou sua operação e pagou seu tributo. Então, se somar um pagamento de seu saldo mais o split, fatalmente você vai pagar maior, que talvez não foi aproveitado o crédito no seu split. No dia seguinte, quando a gente terminar a apuração, a gente já vai saber, olha, a empresa do Menda tem um saldo aqui de imposto pago a maior. Em até 3 dias úteis, você vai receber isso, um Pix na sua conta. Então, assim, é o que eu falo sempre, né? Antes o fisco te cobrava e insistia para você pagar, hoje ele vai te dar dinheiro sem você pedir. Tá, bora para a próxima pergunta, pessoal. Você acredita que os RPs e os sistemas fiscais atuais vão suportar bem a nova realidade? Ou será necessário um redesenho tecnológico dentro das empresas? Eu não diria um redesenho. Acho que suportar, é importante a gente quebrar um mito nessa sua pergunta, tá, Medo? Pelo seguinte, primeiro que as empresas pensam, poxa, então eu tenho que apontar os meus sistemas agora para a plataforma do SERPRO ou para a plataforma do Comitê Gestor. Nada muda. Vocês continuam autorizando os documentos fiscais diretamente na sua administração tributária. Então, se você presta serviço, você vai continuar autorizando o serviço na Secretaria de Finanças do seu município ou no Portal Nacional da NFCE, dependendo da cidade que você mora. Se você vende mercadorias, você vai continuar autorizando o seu documento fiscal de mercadoria na Secretaria de Fazenda que você autoriza hoje. Então, assim, em termos de throughput de autorização, nada muda, exatamente nada muda. Agora, novas funcionalidades fatalmente vão surgir, porque você vai precisar ter novos controles, vai ter que acompanhar saldo, acompanhar o crédito e débito, acompanhar extratos de operações, para saber exatamente como é que anda esse compliance. Então, tem algumas funcionalidades novas que vão ser acrescidas no seu processo de RP ao longo do tempo, mas ao longo de 26, à medida que a gente for surgindo aí as APIs. Possivelmente as empresas elas vão ter tempo hábil para poder fazer esse redesenho, né, digamos assim, essa reestruturação interna, porque querendo ou não, a gente tem um período aí de 2026 inteiro para os sistemas tecnológicos, esses RPs, se enquadrarem de acordo com a nova realidade. Né? É aquilo que foi essencial em termos de ajuste de processo para, de maneira automática, cumprir suas obrigações na reforma, a gente pretende lançar no primeiro semestre de 2026. Legal. Então, para te dar um tempo hábil de ajustar os sistemas e estar preparado para entrar em 27 totalmente integrado. Aquilo que for adicional, uma cirurgia de bolo, uma funcionalidade mais rebuscada, a gente vai soltando ao longo do tempo e aí vai ser para quem quer, quem quiser. Ah, eu quero uma melhoria de processo. Então vai ter lá alternativas de melhoria de processo. Perfeito. Bora para a próxima. Durante o período de convivência entre os sistemas, até 2033, quais são os riscos operacionais e fiscais que mais preocupam? Sim, a sua vida hoje tributária, apesar de a gente ter o IVA dual, substituindo aí os 4 impostos, né, vamos dizer assim, não vai mudar tão abruptamente. Na prática, assim, sendo bem direto, vocês vão ganhar de presente mais 2 impostos para controlar. Então, você tem o risco é mais serviço, vamos dizer assim, nesse primeiro momento. Mas, por exemplo, em 2027, já vai eliminar o PIS/COFINS. Então, já começou a ficar boa a conta, porque sai 2 e fica só 1. Uhum. E ao longo dos 6 anos, a gente vai ter uma transição de reduzir ICMS e ISS e aumentar o IBS. Então, a atenção nos cálculos, na sua regra de formação desses cálculos, para você tatuar corretamente na base de cálculo, principalmente do ICMS e ISS em relação ao IBS, ela é muito importante para você estar certinho em relação a valores e base de cálculo. Então, eu acho que a preocupação essencial é preparar a jornada para você já ficar sem as obrigações acessórias ao longo do tempo e ficar atento às suas bases de cálculos. Legal. Show de bola. Bora para a próxima. Antes da gente ir para a próxima, também tem o IPI, né? Que ele vai reduzir também, ele vai se extinguir, então vai reduzir, vai sair IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS para o CBS e IBS, né? O IPI ele vai ser zerado para a maioria das operações comerciais, mas ele vai continuar existindo para as operações da Zona Franca de Manaus. Isso. Então ele vai ser reconfigurado, que é o termo que a gente utiliza, para garantir os benefícios da Zona Franca de Manaus. Show de bola. Bom, próxima pergunta. Como o setor privado deve se organizar para lidar com a restituição de créditos e com a promessa da simplificação tributária? Ficar atento às normas técnicas que vão surgir. A gente vai soltar muita informação nova nos próximos meses. Vamos ter aí, vai ser uma comunicação bastante viva
E olha a vantagem, vocês estão acostumados a lidar com 5.500 interlocutores aproximadamente. Vocês vão ter praticamente 2 interlocutores, a Receita Federal e o Comitê Gestor. Então, a simplificação da comunicação vai ser muito maior e a facilidade de vocês entenderem as regras tributárias e ver o que vai mudar vai ser muito mais tranquilo. Então, é ficar atento e ir preparando sistemas tempestivamente para surfar bem essa onda aí. E se preparar desde o dia D0, né, digamos assim. Como vocês vão começar a soltar agora as instruções, as novas legislações, nada melhor do que se preparar de agora e não deixar acumular muita informação para então se preparar. Né? Já tem serviço para fazer, que é os destaques, né? E aí vão surgir novas notas técnicas. Vai sair daqui a pouco a nota fiscal de serviço, a nota técnica dela, né? Daqui a pouco vem a nota técnica das declarações de regimes especiais. Então, assim, é ficar atento com as sinalizações das administrações tributárias em relação às mudanças que vão surgir ao longo do tempo. Beleza. Bora para a próxima. Como vai funcionar essa nuvem soberana e a integração via API, né? A gente falou já um pouco da API, mas você já deu um spoilerzinho aqui no início, mas comenta um pouco aí sobre essa questão. Cara, o CEP tem 60 anos, né? E desses eu tenho 36 lá dentro. Então eu tenho muito orgulho de estar na maior empresa de TI de governo do mundo. E essa empresa é brasileira. É só isso, só esse é o meu local de trabalho. E a gente adquiriu a nuvem soberana de governo. Uma capacidade de processamento de suportar 70 bilhões de documentos fiscais por ano. Então, a gente está estimando que vai variar entre 70 e 80 bilhões de documentos a nossa necessidade de processamento anual. Isso significa que, mensalmente, a gente vai estar lidando com 7 bilhões de documentos. Diariamente, aproximadamente 220 milhões de documentos. E num momento de pico, a gente pode estar chegando num throughput de 20 a 30 mil documentos por segundo. Então, precisa de um poderio computacional muito bom. Com certeza. Então, a arquitetura que a gente idealizou, toda a solução tecnológica que a gente fez, baseada em solução não acoplada, baixo acoplamento, e garantindo alta disponibilidade, escalabilidade e nuvem. Então, o CEPA adquiriu, gastou uma boa grana em 2023 e 2024 para montar dentro do nosso parque computacional, tanto em São Paulo quanto em Brasília, uma nuvem soberana de governo. Por que soberana? É uma nuvem, assim, eu não vou dizer que não existe outra no Brasil, porque toda a nuvem dos Estados Unidos é soberana, né? Porque a maioria das nuvens estão lá, então eles são soberanos. Mas ela é soberana porque, apesar de eu comprar equipamento, a gente chama de appliance, que é hardware e software dessas empresas que implementam nuvem, não há nenhuma conectividade externa ao nosso ambiente computacional. Ou seja, o seu dado tributário vai ficar estritamente dentro do ambiente computacional do CERP, 100% em território nacional. Ou seja, não tem risco de hackear, não tem risco de burlar o sistema para poder ter acesso à documentação fiscal de empresa. O CERP é uma empresa que tem um sistema de defesa a ataques muito grande. Tá? A gente recebe milhares de ataques por dia. Tá? Eles falar que não há é um negócio meio complicado, mas assim, eu estou há 36 anos lá e nunca tive um problema de invasão na nossa organização. Então a gente investe muito, a gente tem uma superintendência específica de segurança. Tá? O CERP ele tem muita força, né? Isso. Agora, voltando à questão do throughput dessa plataforma. Pensa, então, que voltando às minhas contas, né? Eu sou matemático de formação, gosto de conta. 80 bilhões de documentos fiscais, se você considerar que eu preciso garantir toda a rastreabilidade, lá em dezembro de 2039, você vai virar para mim, Robson, espero estar aqui para poder te responder. Por que esse meu ROC foi o cálculo de R$200 de tributo em 1 de janeiro de 26? Eu vou ter no meu sistema computacional a rastreabilidade para te dizer a regra que estava vigente e por que aquele ROC cobrou R$200 de imposto naquela época. Então, a gente vai garantir ad eterna a informação de todo o processamento que o seu dado vai ficar sendo realizado dentro do nosso ambiente. Então, a gente está estimando que para cada documento fiscal, eu vou gerar de 7 a 10 transações. Significa que, por ano, a gente vai ter 800 bilhões de transações de banco de dados nesse ambiente computacional. E essa nuvem, ela vai conseguir suportar essa quantidade de dados até quando? A nuvem é elástica, né? Então a gente já está trabalhando com novos centros de dados dentro da organização, a gente está pensando em outros ambientes. A gente já tem ambientes de colocation em outros órgãos de governo. E assim, à medida que for vendo necessidade, a gente vai acrescer o nosso parque tecnológico. Se não for mesmo no ambiente físico, a gente vai criar
outros ambientes fora dos atuais centros de dados. E a ideia é manter esses dados por no mínimo 10 anos, 20 anos, 30 anos? Assim, essa pergunta é engraçada, porque quando eu comecei na fiscal eletrônica em 2006, eu recebi o seguinte ANS, que a gente chama, nível de serviço. Você precisa guardar essas notas fiscais por 5 anos. Quando chegou no 4 anos, o cara virou para mim e falou assim, vamos mudar aqui esse requisito de retenção para 11 anos. E já fazem 18 anos que os documentos estão lá e nenhum dado foi apagado. Então, a minha experiência de profissional na empresa me diz que esse dado aqui jamais será apagado. Maravilha. Isso aí traz até um conforto e uma segurança jurídica para todas as empresas no Brasil, né? Isso aí. Legal demais. Bora para a próxima pergunta. Que tipo de profissional fiscal e contábil o mercado vai exigir nesse novo cenário? As empresas precisam capacitar suas equipes? Muito, muito. Eu não conheço o métier de vocês, mas, por exemplo, vocês concordam comigo, assim, falando de leigo, tá? Para vocês que estão nos assistindo. O sistema tributário brasileiro é muito burocrático. Muito. Então, essas funcionalidades, essas necessidades que vocês têm, basicamente, hoje existem para lidar com burocracia. Exato. O modelo novo tributário que a gente está criando, né, baseado nessa solução aí, o texto ficou muito bem feito, tá? Pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e foi muito alinhado com as diretrizes da OCDE. Então, a simplificação, a transparência, o modelo de near real-time vai fazer com que esse profissional seja um pouco mais estratégico e não mais apenas um cumpridor de obrigação acessória. Não aquele trabalho de formiguinha, né? E aquela postura de reativa, vamos defender a sua empresa do fisco, não precisa. Você garantindo o compliance e você tendo uma visão estratégica de aproveitar melhor a alocação de crédito e débito, você vai ser um profissional mais estratégico para a sua organização. Ou seja, com a reforma tributária, os profissionais que mais vão ser exigidos são aqueles consultivos, aqueles preventivos, aqueles... Preventivos, não reativos. Reativos. Essa é a minha perspectiva, pode ser que eu esteja enganado. Mas eu também tenho essa, viu, Robson? Eu venho falando muito que, na minha ideia, aquelas empresas que vivem de apagar incêndio, na reforma tributária elas vão falir, elas vão morrer. Agora, as empresas que já trabalham com direcionamento são empresas que vão passar na frente e ter um mega diferencial de competitividade em relação às demais empresas. Exatamente. Show de bola. Então, bora agora para a nossa última pergunta. Se você pudesse dar um conselho, Robson, direto aos diretores fiscais, contadores e empresários que estão nos ouvindo, por onde começar na prática? Capacitando seu time. Entender a legislação da reforma tributária, acompanhar as leis complementares que vão surgir, ficar atento às inovações tecnológicas, ter um alinhamento mais direto com o seu fornecedor de ERP e pensar dentro de casa uma reestruturação de processos. Se você viveu 10, 20, 30 anos na cumulatividade, você precisa repensar todo o seu negócio considerando a não cumulatividade. Então, é um trabalho de investimento de conhecimento, de cultura, de aculturamento do time, de revisão de todos os seus processos para você estar competitivo no mercado. Perfeito, Robson. Queria te agradecer imensamente o tempo despendido, estar aqui conosco. Para mim é uma grata satisfação, é uma honra estar aqui com você, principalmente porque eu fico muito do lado teórico, né? Eu fico muito do lado da legislação e a questão da prática é muito bom de se ver, né? É bom de se ver que existe um sistema que vai simplificar o que muitas vezes, na minha opinião, a legislação complicou. Eu percebo que o sistema do SERPRA ele vai simplificar e trazer mais previsibilidade na vida das empresas. Te agradeço imensamente, você é sempre muito bem-vindo nessa casa. Com certeza não é o último podcast que você está conosco, é só o primeiro de muitos que eu vou te chamar. Vou aí te atazanar mais vezes aí para saber de novidades. Você sempre é muito bem-vindo e agradeço aí todo mundo que está aqui conosco, nos assistindo, nos presenteando aí com o seu tempo. E fique ligado aí para os nossos próximos podcasts, nossos próximos eventos, que a gente certamente vai explorar essa prática da reforma tributária. Obrigado, Robson, e obrigado a todo mundo. Obrigado, foi um prazer estar aqui, Mendel. É sempre importante você dar essa oportunidade de falar da nossa empresa, de uma empresa pública, de governo, e de levar para o empresário realmente o que a gente está fazendo aqui na ponta, né? Então, trazer esclarecimento, mostrar o que vem pela frente de uma maneira bem objetiva, trazer a nossa voz para quem realmente interessa saber o que vem pela frente. Agradeço muito essa oportunidade e pode contar conosco. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu.